Olá, boa tarde, tudo bem? Deixa eu ligar a luz aqui. Tá um pouquinho mais iluminado. Hoje a nossa live vai ter um convidado, Dr. Benjamin, amigo meu, trabalhou durante anos na Unimed Rio, excelente médico. Ele atua atualmente no Hospital de Acari, ele estava lá, a gente estava agendado para as 15 horas e ele acabou pedindo para adiar um pouquinho porque teve uma intercorrência lá. Já conversei com ele, já tá quase entrando aqui na live. E aí vou esperar ele entrar pra gente poder... Boa tarde, Andréia, se puder fica aí, olha, o assunto é bem interessante, tá? É sobre saúde do coração. Eu achei até muito interessante uma frase que eu ouvi, que é: quem vê diabetes vê coração, né? É um órgão muitíssimo importante para a gente estar de olho assim que descobre que tá, né, com risco, suspeita ou diagnóstico de diabetes. Então eu vou botar aqui diabetes e coração. Deixa eu fixar. Boa tarde, Débora, tudo bem? A Andréia, geralmente eu faço sempre a live de manhã, né? Um café com saúde. Hoje não deixa de ser outro café, só que é o café da tarde com saúde. Deixa eu ver se ele já conseguiu entrar, que ele me deu um ok ali. Não. Vou aguardar um pouquinho para ver se ele entra. Ah, Débora, sim. Débora, você que trabalhou comigo lá na Subcia 7, em Niterói, não é, Débora Rosa? Eu lembro desde aquela época, né, Débora, que você é diabética. Você é diabética tipo 1 ou tipo 2? Escreve aí pra mim na live. Olha, quem puder mandar aí, ó, gaivota pras pessoas, pra ver, né, quem puder assistir ao vivo, bem interessante. Então, ó, manda gaivota. Isso, lembrei mesmo. Agora só me lembra se você é tipo 1 ou tipo 2, porque você já é diabética há bastante tempo. Débora é professora de educação física. A gente trabalhou durante muito tempo em empresas fazendo programas de prevenção de doenças, né? E Débora dava aula de ginástica laboral numa empresa que a gente trabalhou em Niterói, né? E aí tinha um grupo de funcionários, né, que ficavam onshore, outros offshore, e a gente fazia de tudo ali, né, para prevenir doenças. A gente trabalhava junto com o serviço médico da empresa. Foi um trabalho incrível que a gente fez lá, né, Débora? Eu lembro que eu fui contratada para ficar 6 meses e acabei ficando 2 anos. Porque o trabalho realmente foi bem interessante, muito expressivo. Uma coisa que a gente ia começar só com os funcionários, né, que trabalhavam na área administrativa. O resultado foi tão bom que a gente se estendeu e eu fui visitar várias plataformas, vários navios, para tentar melhorar a comida do restaurante. É até interessante falar isso, porque eu tava até conversando com uma amiga minha, que é nutricionista também, né? E hoje a gente acaba nichando muito a área que o nutricionista vai trabalhar, né? E hoje, o momento que eu tô vivendo, eu quero trabalhar muito com diabético, até porque eu tenho uma história na minha família. A Débora é tipo 1, né? Foi desde a infância, né, Débora? Ou você já começou logo usando insulina? Porque, gente, a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2 é que no tipo 1, geralmente ela acontece na infância ou na adolescência. E aí o pâncreas realmente ele para de funcionar. E aí é uma doença autoimune. A gente não tem muito como prevenir o diabetes tipo 1, porque é uma doença mais relacionada à genética. E o tratamento é alimentação, é exercício físico e a parte medicamentosa é insulina, necessariamente. No diabetes tipo 2, ele geralmente desenvolve quando você já tem uma idade um pouco mais avançada. Ele está diretamente ligado ao excesso de peso. Então, as pessoas que estão acima do peso, ou que geralmente já têm mais de 40 anos, têm uma chance muito maior de desenvolver o diabetes, tá? E aí, como é que é o tratamento do diabetes? Hoje a gente tem como parte alimentar
é muito voltado, lógico, para redução de peso e para o controle da quantidade de carboidratos que você ingere durante o dia inteiro. Então é por isso que a gente acaba controlando bastante, né? Hoje a gente tem essa técnica, a gente fala que é a estratégia da contagem de carboidrato, que é considerado padrão ouro, e a gente precisa de exercício físico, e o tratamento medicamentoso pode ser medicamentos, e quando não a gente tem sucesso, a gente associa esse medicamento com a insulina também. Dr. Benjamin acabou de entrar aqui, vou convidá-lo. Benjamin. Eu te aceitei aqui. Ah, vamos conseguir. Olá! Tá fazendo no carro agora. Tudo bem? Olha, eu queria te agradecer primeiramente pelo convite. Sei que você está aí no hospital, né? Bem tenso o negócio aí. Aqui é o local mais silencioso e que eu possa ficar sem máscara. Então, por isso que eu tô aqui. Tá bom, porque a gente começou a conversar lá, realmente o próprio barulho do hospital fica difícil, né? Então tá ótimo dentro do carro, sem problema nenhum. É importante a gente conseguir passar informações aqui. Olha, você é o primeiro médico que eu tô entrevistando. Acho que eu nunca fiz live com outro médico. Já fiz com vários profissionais de saúde, mas você é o primeiro. Que bom, doutor Benjamin. Muito obrigada, tá? Então, como a gente andou conversando, né? Como a maioria das pessoas aqui sabem, né? Hoje o meu trabalho na nutrição é muito voltado para prevenção e tratamento do diabetes. E eu sei que teve até uma campanha, né, um tempo atrás, que fala, ó, quem vê diabetes, vê coração, né? A gente precisa cuidar muito do coração de um diabetes. Então, se você, né, como... Vou chamar de você, tá? Não vou chamar de doutor, não, porque a gente já tem uma amizade aí. Não, você... O que você poderia dizer a respeito aí, até porque você está no hospital, né, tratando também pessoas com Covid. O que você vê de mais perigoso que as pessoas que descobrem que estão diabéticos que precisam cuidar ou examinar? Palavra sua. Olha, o mais importante você saber é o seguinte, quanto mais cedo, né, o diagnóstico da doença, muito mais fácil é o tratamento e também a proteção que é gerada ao organismo, né? O diabetes é uma doença multifatorial, é uma doença que envolve vários sistemas e órgãos do corpo. Eu costumo falar que envolve o organismo inteiro, na verdade, né? Porque as alterações que são causadas no organismo, falando de uma maneira bem simples, né? Quando você aumenta a glicose no sangue, você desestabiliza esse sangue, né? E transforma esse sangue num agente causador de mal a todos os órgãos, porque o sangue vai a todos os órgãos. Então você tem uma atuação principalmente nos órgãos mais sensíveis primeiro, no rim, de modo silencioso muitas vezes, no coração a longo prazo, causando eventos cardíacos, nos olhos, levando à cegueira. São os principais órgãos envolvidos de imediato, né, pela diabetes. E depois, não estamos falando de diabetes tipo 2, né, que é o diabetes que é adquirido, geralmente ligado à obesidade e à idade. Já existem outros tipos de diabetes que também têm um envolvimento desse, mas que são causados por outros fatores. Então, falar de diabetes é uma coisa complexa, né, em termos gerais, porque existem vários tipos e causas. E as consequências dessas alterações também vão ser diversas. O que as pessoas precisam saber num contexto geral, né? Quem tem um histórico familiar de diabetes, é importante ficar de olho e procurar sempre fazer um check-up periódico com o seu médico para poder detectar de forma mais precoce, né? A dieta é importantíssima dentro do tratamento de qualquer doença do organismo, né? E também da nossa vida saudável, porque o objetivo não é você tratar doenças, né? O objetivo é você manter-se saudável para evitá-las, né? O principal, né, dessa live, eu acho que é um fator fundamental, é você saber que você sim pode prevenir as doenças, né? E muito disso vem com a nossa alimentação, que no dia a dia acaba às vezes sendo rápida, sendo inconsistente, sendo... Aí eu vou deixar para profissional aí falar, né? Mas que acaba sendo um motivo de grande
alteração na nossa sociedade ocidental atual e levando a esses quadros metabólicos como o diabetes, entre outros quadros, né? E, em termos gerais, o diabetes ele tem muita prevenção em cima, né? Você consegue fazer medidas preventivas. Eu falo com os meus pacientes e nas outras lives que eu faço e palestras, etc., principalmente no consultório, onde a gente tem a intimidade maior com o paciente, né, para poder tratá-lo a longo prazo, que a saúde ela é baseada num tripé, né? O tripé do tratamento, né, de qualquer dela é a nutrição, começa pela boca, né? O segundo é medicação e o terceiro é atividade física. Então, a atividade física, não necessariamente um é mais importante que o outro, né? Mas esse tripé, né? Brinco que um banco para poder ficar de pé ele precisa de pelo menos 3 apoios. E a nossa saúde ela também precisa de 3 apoios fundamentais, que é a nutrição, você comer de forma saudável, sustentável, manter o controle corporal adequado, né? Nós fazemos atividade física é fundamental para combater uma série de doenças, entre elas outras doenças que levam a diabetes, como a obesidade, e também medicação, que hoje em dia está muito avançado o tratamento do diabetes e de outras doenças que a gente consegue prevenir as lesões em órgãos-alvo, ou seja, as lesões que vão afetar o coração, o rim, o cérebro e os olhos. Dessa maneira, diminuindo a mortalidade, ou seja, a morte causada pela doença, e a morbidade, que são as afecções aos órgãos que levam a uma deterioração da qualidade de vida da pessoa, né? E qualidade de vida hoje é o que a gente sempre preza. E isso é muito importante. Eu li até, né, a respeito de que, assim, de cada 3 mortes, né, devido às complicações de diabetes, 2 são devidos a questões cardiovasculares, né, Benjamin? Quer dizer, isso é muito preocupante. Acho que o diabético hoje... Pode falar. Não, desculpa. Te cortei sem querer. Não, pode falar, pode concluir. Eu só queria incluir esses dados, porque as pessoas às vezes não têm noção. Sim. Né? Acham que ter diabetes é simplesmente trocar açúcar por adoçante. Eles ainda têm esse pensamento retrógrado de que é apenas não usar açúcar. E que vai muito além, né? Aí vou deixar a palavra com você de novo. Claro. É o tripé da saúde, né? Atividade física, nutrição e medicação. Né? Na medida que você já tem uma patologia instalada, você já tem uma doença que a pessoa tem e precisa tratar, né? Agora, a prevenção, ela também inclui nisso, né? Quando você faz um check-up, seja quem for, né? É importante que o médico lhe examine corretamente, que faça uma boa anamnese, saiba o seu histórico pregresso, saiba a história da sua família, né? Para poder identificar padrões de doenças que vêm através da genética, né? Que nós tanto vemos hoje em dia. E, é claro, as mortes por doença cardíaca, elas são o número 1 dentro do diabético, né? O diabético, hoje em dia, ele não morre quase mais de infecção, né? É difícil, porque hoje em dia a gente tem muito tratamento para infecção. Antigamente, quando não tinha muito tratamento para o diabetes em si, o diabético acabava morrendo de infecção, mais até do que doença cardiovascular. Mas hoje em dia nós temos uma enorme gama de medicamentos que nós podemos usar para tratar infecções, então a gente vai conseguindo manter a pessoa bem, viva, etc., combatendo essas afecções, mas a doença silenciosa, né, que a gente fala, as alterações microvasculares, as alterações que vão, através do sangue, comprometendo os pequenos sistemas do corpo, que são os microvasos, né, os capilares, os pequenos nervos. E essas alterações vão comprometendo os órgãos de maior sensibilidade, né? E esses órgãos de sensibilidade é que dão as maiores mortalidades. Então, a pessoa morre hoje em dia do diabetes do coração. Ela morre de infarto, ela morre de derrame, né? De alterações vasculares. Por quê? Nós fazemos
rapidamente nós estamos falando, que é interessante, isso é a coisa mais linda que tem dentro da medicina, né? Você poder entender o mecanismo de ação das doenças e poder preveni-las, né? É assim que a gente consegue fazer. E hoje em dia, nas últimas 3 décadas, a medicina ela deu um salto monumental em termos de entender como é que funcionam as doenças e como poder tratá-las de uma forma adequada, né? E o diabetes, na verdade, ele altera a microvascularização dos órgãos e sistemas, levando à formação de placas de aterosclerose, que é o entupimento das artérias do coração e dos outros vasos do corpo, né? Por isso que tem tanto amputações com pé diabético, pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo a vascularização dos segmentos distais do corpo, dos dedos, dos pés, e acabaram tendo que... Chegou um momento que precisava amputar. Antigamente era muito mais comum isso. Graças a Deus, com a medicação atual, com a nutrição, com o reforço de uma vida saudável, a gente consegue evitar ou postergar muito essas alterações definitivas no nosso corpo, né? E postergar também e evitar justamente um infarto, derrame. Nos últimos 5 anos, basicamente, né, mas principalmente nos últimos 2 anos, nós tivemos o desenvolvimento de algumas medicações que mudaram a história do paciente diabético cardiopata, né? Mudaram de uma forma radical. Nós temos hoje medicações que conseguiram, vou falar assim de modo genérico, né? Conseguiram diminuir em quase 75% a mortalidade, a morte pelo diabetes no paciente cardiovascular. Então, a pessoa, eu vou no meu médico uma vez por ano. Não, você deve ir ao seu médico de forma regular, né? Eu falo com os pacientes assim, o paciente diabético, o ideal é que ele faça um controle, no mínimo, de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, às vezes, né? Por quê? Mas eu não gosto daquela espetadinha, sangue, que é ruim, sei, mas se você consegue controlar os fatores de risco no começo, você evita justamente que você leve essas alterações de órgãos-alvo, de órgãos sensíveis, que acabam, sim, comprometendo a pessoa em forma definitiva, né? Fazer uma pergunta que eu também li, eu achei interessante, a respeito dos sinais e sintomas do infarto, né? Eu também li que um paciente diabético não tem o mesmo sintoma que uma pessoa que não tem diabetes. Pode ser, né, que devido à neuropatia, ele não tem essa dor clássica, né, da angina, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, desses sintomas, que geralmente a pessoa começa a dar tempo de ir no hospital, né, e ser socorrido. Mas que nem sempre a pessoa que é diabética, ela vai ter esse sintoma clássico. Ele pode ter como se fosse um infarto silencioso. Queria que você falasse um pouco. Você está falando é verdade, né? Dependendo do grau de alteração que aquela pessoa diabética ela já tenha no seu organismo, conforme eu falei, né, os primeiros órgãos afetados são os nervos, né? Então a sensibilidade de uma maneira geral é diminuída, às vezes as pessoas têm aquele formigamento nas mãos, nos pés. Isso são sinais de neuropatia já instalada, né? Que é a alteração da sensibilidade dos nervos. Uma série de coisas aqui que não cabe falar, né, desse modo, mas sim, é muito importante que a pessoa que é diabética, ela tenha esse cuidado, né? A partir, principalmente dos 45 anos, no diabético um pouco mais cedo até, você deve fazer um check-up cardíaco de uma forma mais consistente, dependendo do que o seu médico achar adequado, né? Pelo menos a cada 1 a 2 anos, mas sabendo que se você estiver sob controle, se você estiver descontrolado do ponto de vista geral, né, mantendo uma hemoglobina glicada menor do que 6,5, de preferência entre 5,5, quem é diabético sabe, é um exame fundamental para a gente ver, entre outros, né, taxa de insulina geral no organismo, a função da tireoide que às vezes é alterada e que leva a um comprometimento silencioso. Muito paciente com hipotireoidismo, que desenvolve obesidade, não sabe que era hipotireoideu, né? Perde um pouco da função da tireoide e aí o hormônio não é produzido de uma maneira adequada e com isso a pessoa acaba engordando. Então, conforme eu disse, a etiologia, ou seja, a origem dessa doença é multifatorial.
né? E cabe ao profissional adequado investigar as causas que estão levando você a ficar diabético ou levando você a ficar obeso e tentar corrigi-las. E o tripé da saúde é esse. É investigação clínica, com medicação adequada, nutrição adequada e atividade física. A gente sabe que a atividade física, eu sou especializado também em reabilitação cardíaca, a atividade física ela reduz drasticamente, né, o comprometimento geral do organismo, ela melhora fatores de risco, ela diminui a chance de mortalidade, ela tem uma ação muito proeminente nesses pacientes, juntamente ao controle dos outros fatores, né? Não é só uma coisa ou outra, né? São os três juntos, abraçando a causa e mantendo a pessoa saudável. Você não trata a doença, você trata a pessoa. Isso é que é o fundamental. Né? Antigamente, eu estou com uma doença. Sim, você tem, mas eu não vou tratar a sua doença, eu vou tratar você. Né? E você envolve tudo. Envolve tratar desde daquilo que você, dos seus hábitos alimentares, dos seus hábitos de vida. Às vezes a pessoa não dorme muito bem, às vezes tem a apneia do sono, e aí você acaba propiciando um aumento dos fatores de risco associados à apneia do sono, inclusive obesidade e diabetes. Você tem hipotireoidismo, não sabe, você está acima do seu peso e às vezes tem uma dificuldade de emagrecer. Então, a gente começa pela boca, termina pelo pé, examinando a ponta do fio de cabelo até a unhazinha do pé, né? Para poder ver tudo e adequar a cada pessoa a sua necessidade. Benjamin, você já teve algum paciente assim que veio com diagnóstico de diabetes tipo 2 e depois, sei lá, começou a fazer tanto exercício físico, cuidar mais da alimentação, quase se tornando um atleta, porque eu já tive paciente assim, sabe? Que ele pegou o diagnóstico de diabetes para realmente mudar o estilo de vida dele e assim, e depois ficou sem medicação. Lógico que demora um tempo, mas ele pode, né, viver sem a medicação, controlando apenas com alimentação e exercício. Queria que você falasse um pouco, porque, né, ainda mais vindo de você, que cuida disso, que é possível. É um esforço. Leva um tempo, mas é possível. Né? Você tem algum caso que você queira contar? Não sei. Tem vários, né? Entre 40% a 60% dos pacientes com diabetes tipo 2, devido à obesidade ou outros fatores de riscos tratáveis, né? Não envolvam a produção da insulina no pâncreas diretamente, né? Eu falei, são vários tipos de diabetes, né? Então, você tem que investigar as causas ligadas à diabetes. Mas as causas reversíveis, vamos botar assim, que levam você ao diabetes, elas sim, as pessoas conseguem, né? Principalmente a obesidade. Muitas vezes você tem, não é diabetes ainda, você tem uma resistência insulínica aumentada, que já é um pré-diabetes, como as pessoas falam, né? Já é considerado diabetes, porque os fatores de risco aumentam também, digamos assim, no pré-diabetes, né? E aí você consegue sustentar isso e melhorar. E as pessoas voltam a ficar normais. Só um instantinho. Fala aqui, Dedão. Só um instantinho, 5 minutos. Daqui a pouco. Deixa eu pensar numa E aí a gente consegue mudar. Sobre um caso assim de complicações, né? Eu fico muito triste quando eu vejo paciente, ainda mais, às vezes eu pego paciente assim de 12 anos, de 15 anos, já com as alterações muito, sabe, de diabetes, de insulina, de glicemia e coisas que poderiam ter sido evitadas, né? E às vezes eu estou te falando, diabetes tipo 2, tá? Devido realmente à obesidade. Não, que é o mais comum na infância ou na adolescência, é o diabetes tipo 1, que a gente sabe que tem a ver com essa parte genética. Mas eu vejo hoje já crianças e adolescentes desenvolvendo diabetes tipo 2, devido realmente ao excesso no consumo de carboidratos. Porque na cabeça das pessoas, ela acha que o problema está apenas no açúcar. Elas não entendem que o pãozinho, a pizza, o fast food, que todos esses alimentos refinados, essas farinhas, também se tornam açúcares, né? Tem a mesma resposta glicêmica de quando você come um doce. E a nossa alimentação é lotada desse carboidrato. E assim, se a pessoa já tem uma genética, por exemplo, um colesterol alto, você associa com uma glicemia alta também,
ainda mais numa fase de infância e adolescência, né? O estrago é muito maior, né? Queria que você falasse um pouquinho aí desse casamento que não é nada legal, né? Essa junção entre glicose e colesterol aumentado. Esse aí é uma bomba relógio. Você ainda junta não em criança, né, mas tabagismo. A gente fala que é o quarteto fantástico que leva ao infarto, né? Tabagismo, sedentarismo, etilismo e diabetes, né? Juntou tudo junto, então já era, né? Ainda mais se a pessoa é hipertensa, já fica hipertensa às vezes também por conta disso, né? Que as doenças elas vão somando, na verdade, né? Elas vão se agrupando devido aos fatores em comum que elas têm de desenvolvimento. Então, realmente, o aumento do colesterol, né, ele é extremamente associado ao diabetes e também aos fatores de risco maior precipitação de eventos vasculares, como o infarto e o derrame, né? Então, quando você trata o colesterol de uma forma adequada, né, e hoje em dia nós temos cada vez níveis menores de LDL a alcançar, metas de LDL a alcançar cada vez menores, e nós temos visto que essas metas de LDL cada vez menores, elas, nos pacientes que se cabem, né, elas justamente diminuem ainda mais as alterações que vão levar a eventos cardiovasculares. Algum tempo atrás eu tive com o Dr. Brown, que é os papas da cardiologia mundial, né, nós estivemos juntos no evento, tive a honra, né, de conhecê-lo e ficar junto com ele nesse evento do ano passado, em Paris. E ele fez uma apresentação fantástica, justamente o último trabalho dele, mostrando níveis de LDL chegando até 50 de LDL, 40 de LDL, mostrando nos pacientes com comprometimento cardiovascular já instalado, ou seja, pessoas que tiveram um infarto, derrame, falando de uma maneira geral, você diminui eventos cardíacos subsequentes. Então, claro que isso é sempre adaptado a cada pessoa, tá? Não são instruções gerais para todo mundo usar. Por isso que a pessoa deve ter o seu profissional que vai lhe orientar, né? Tanto o nutricionista, o médico, né? O educador físico, que vai ajudar ele nesse sentido de poder evitar as doenças. E evitar não somente as doenças, às vezes, que não tem como evitar, mas evitar as alterações que levam essas doenças a um comprometimento maior orgânico. Eu costumo falar o seguinte: o paciente que ele é diabético, ele tem uma alteração que infelizmente ele não pediu para ter, né? E que ele se sente muito frustrado diante desse cenário. E hoje em dia nós estamos vivendo uma pandemia de coronavírus que tem afetado em muito a maneira das pessoas se enxergarem o mundo e também se cuidarem, né? Algumas tiveram a oportunidade, por exemplo, de ficar mais perto de casa, porque muitas vezes trabalhavam muito fora, nem viam a família, então tiveram essa organização melhor. Outros puderam cozinhar, às vezes, né? Às vezes só comiam na rua, passaram a comer uma comida mais saudável dentro de casa, ou não, né? Ou não, depende. E muitos entraram em sedentarismo absurdo, né? Sem fazer nenhum tipo de atividade física, muitas vezes por medo, por restrição, por alterações. Então, diante desse cenário caótico que nós vivemos, né? Um outro aspecto que se tornou fundamental, já era antes e se tornou mais fundamental ainda, é o aspecto psicológico envolvido no caso, né? Então, eu costumo brincar agora que agora não é mais só um pé, né? São 4 pés de apoio, né? Principalmente o apoio psicológico, né? Um psicólogo bem treinado, ele consegue detectar, ele consegue desenvolver a pessoa a se aceitar e alterar, enxergar as alterações que ela precisa fazer a longo prazo também, que muitas vezes são impeditivos para uma mudança de qualidade de vida. Quantas vezes eu já não escutei de pacientes que foram no meu consultório e falaram: doutor, já ouvi isso 1 milhão de vezes. Toda vez que eu vou no médico é a mesma coisa. Mas será que você escutou mesmo? Ou você só ouviu e deixou passar?
né? Então a pessoa está numa fase em que ela está propensa, aberta a se cuidar, também é fundamental. E isso, obviamente, vai muito da vida da pessoa, né? Cada um tem um tipo de vida, tem uma situação familiar, tem uma situação financeira, uma situação pessoal, um grau de envolvimento dentro da sua família da sua logística social, que também faz parte do cuidado da vida, né? A OMS classifica a saúde como algo que a gente deve fazer em todos os níveis, né? E eu concordo, a gente tem que tratar tanto do aspecto psicológico, nutricional. É muita coisa, é muita coisa. As pessoas falam assim para mim, não é muita coisa, Só né? complementando o que você falou, né, a respeito desse aspecto psicológico, que eu acho muito importante, né? A gente está vivendo, né? Acho que agora sim, o pico da pandemia, né, dos casos, né, a gente está sempre vendo aí, né, as notícias, vários estados do Brasil, quase aí no lockdown. Aqui no Rio não fica muito diferente o número de casos. E isso faz com que as pessoas fiquem mais em casa e acabem usando a comida como válvula de escape emocional, né, Benjamin? Por isso que é tão importante o emocional, você também ter outras válvulas de escape, né? Ter essa saúde mental para não usar a comida como única espaço. Porque lógico que comer é bom, lógico que comer é um prazer. Doce, então, maravilhoso. Só que isso traz uma consequência para a nossa vida. E é por isso que nos meus programas também, sempre que eu posso, eu incluo o trabalho de um psicólogo, sabe? Eu acho que essa parte da compulsão alimentar não cabe apenas ao nutricionista cuidar, e também de um psicólogo. Até a próxima turma que eu vou estar incluindo, né, que eu vou estar fazendo programa para cuidar do diabetes, eu quero incluir um psicólogo também, tá? Justamente para cuidar disso. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a tua vida, né? Teu dia a dia aí no hospital. Você trabalha no Hospital de Acari, que é um dos hospitais, assim, né, de referência aí para tratamento do Covid. Você vê uma relação forte, realmente, entre diabetes que não estavam controlados com essa parte aí, de repente, maior número de óbitos, ou que o paciente tenha um agravo maior? Tratamento, você pode falar. Realmente você tocou num ponto fundamental que muitas pessoas estão vendo na prática, né? Seus familiares, o novo coronavírus, ele se tornou endêmico no mundo, né? Pandêmico, e afeta a vida de todos, né? Alguns fatores de risco maiores para a morbimortalidade dessas pessoas, né? O paciente realmente diabético, ele entra num fator de Não sei se é minha ou se é a dele, que deu uma travada aqui. Será que é minha internet? Ficou ruim, certo, gente? Vocês estão me vendo aqui ainda, né? Deixa eu ver se ele volta aqui. Ah, deixa eu ver se ele consegue entrar agora. Benjamin, voltamos. vamos ver se você consegue entrar. Férias. Oi, voltou. A internet deu uma caída. Não sei se foi a sua ou se foi a minha conexão. Até tirei do Wi-Fi e botei no meu telefone normal. Olha, a gente já tem 35 minutos de live. Você pode concluir o que você estava falando, aí depois a gente tenta encerrar, né? Para não ficar tão longa. Benjamin, tá conseguindo? Pode falar.
Tem muitas pessoas diabéticas que conseguem passar bem, né? Porque não é somente o diabetes, ou o hipertenso, ou o obeso, né? Mas tem algum fator aí genético ligado às alterações do próprio organismo. Não cabe assim falar aqui, né, agora, mas que de um modo geral, pessoas às vezes saudáveis, sem nenhuma comorbidade, desenvolvem a forma grave do coronavírus, né, e acabam indo a óbito. E às vezes pessoas com múltiplas comorbidades, não acontece nada. Eu, por exemplo, dei hoje alta para uma senhorinha de 92 anos. E, infelizmente, eu já dei atestado de óbito para uma garota de 16 anos, coronavírus. Então, não é só a idade, né, que pesa. Alguns fatores de risco são maiores, principalmente a obesidade, por conta da restrição ventilatória que a pessoa tem. E o diabetes, ele também entra como um dos principais fatores de risco, como paciente coronariopata, paciente que tem doenças no coração, né, e AVC, derrame, ele realmente se torna um fator de risco maior. Então, são doenças que, se você puder evitar, é melhor. Olha, eu queria te agradecer muito. Fala um pouquinho onde que você atende, qual é o teu consultório. Você tem consultório em Copacabana, não é isso? Você atende particular em Copacabana? Isso, tenho consultório em Copacabana, atendo em diversos hospitais do Rio de Janeiro, atendo a domicílio, faço acompanhamento de internações também hospitalares. Aonde a pessoa precisar que eu vá, eu vou. Não tem firula. Tá tudo certo. Eu lembro de uma palestra que eu ouvi sua que me marcou muito na Unimed, que foi sobre tabagismo. Porque eu lembro de uma palestra que você deu, né, e falando do tratamento, né? E às vezes é fácil você dizer para o paciente, olha, para de fumar, e não é, você precisa de ajuda, às vezes, né? E aí quando você ainda associa, né, o diabetes com o cigarro, pior ainda. E aí eu acho que tipo assim, foi uma das melhores palestras que eu já assisti, tanto é que tem um tempão e ainda lembro. Então fica assim também meu recado, né, para os pacientes que têm dificuldade em largar o cigarro, né, isso com certeza vai ser um grande passo, né, para a saúde dele, principalmente do diabético. Procure o Dr. Benjamin, porque ele é maravilhoso. Se o que eu assisti na live dele já foi bom, eu imagino ele cuidando pessoalmente. Eu queria te agradecer muito, eu admiro demais o seu trabalho, tá bom? Obrigado a você, Jane. E vamos, né, de repente, marcar até uma segunda live aí, um pouco mais para frente. A gente pode falar, de repente, só de colesterol, de algum outro assunto que seja tão importante quanto, tá? Benjamin, muito obrigada pelo seu tempo. Eu fico à disposição. No hospital, Um abraço. um monte de coisas para fazer, tá bom? Muito obrigada mesmo. Nada, um abraço. Beijo para a família. Beijo a todos. Tchau. Tchau.